E aí, galerinha, tudo beleza? Mais uma aula, mais um bloco de legislação de trânsito. Aula passada, né, nós iniciamos aí as regras, as normas de circulação e conduta, né? Vimos a questão de estacionamento, a questão de parada, tá? Eu falei que estacionamento é a imobilização do veículo por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de passageiros. Falei também sobre a parada, né? Que parada é a imobilização do veículo por tempo estritamente necessário para embarque e desembarque de passageiros. Também falei para vocês que a operação de carga e descarga equipara-se a estacionamento. Bem, também disse a vocês que quando se fala em estacionamento, as penalidades, né, por infringir as regras de estacionamento estão previstas lá no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro. E as regras infringentes de parada estão previstas lá no artigo 182, tá? Então, se liga aí, porque quando a gente vai fazer concurso, né, nessa área de trânsito, com toda certeza tem uma questão, ou vai se referir a estacionamento, ou vai se referir a parada. Então, você tem que ir lá nesses dois artigos e dar uma lidinha, né, para saber quais são as penalidades previstas, né? Então, você vai ver que tem infrações de natureza leve, média, grave e gravíssima, né, na questão de estacionamento. Tranquilo? Só uma dica, uma dica boa. Bizu. Se a infração, em regra, tá? Em regra, não são todas as vezes. Se a infração lá, vou colocar assim, estacionar em local proibido pela placa de sinalização, é infração média. No artigo 82, essa mesma infração vai ser leve. Então preste atenção. Na maioria das vezes, a infração de estacionamento são mais gravosas do que as infrações de parada. Quando no estacionamento é gravíssima, por exemplo, estacionar na pista de rolamento de rodovias é a infração gravíssima. Quando você vai lá para o artigo 182, essa mesma infração está lá como grave. Entendeu aí o bizu? Então, gravíssima, grave. Grave, média. Quando é média, é leve lá na 182. Mas isso não são todas as vezes, não. Mas a maioria das vezes acontece isso. Então, a dica, se liga nesse bizu. Vamos lá. Iniciando de novo, né? O artigo 48. Parece que eu estou no déjà vu hoje, né? Parece que eu já vi esse artigo 48, né? E estou vendo de novo. Mas, vamos lá. Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada meio-fio. Então, imaginemos o seguinte, né? Isso aqui é a guia da calçada, tá? Vou colocar aqui que é melhor para ficar mais fácil. Aqui é a guia da calçada. Os veículos de 4 rodas devem estacionar paralelo à guia da calçada e no mesmo sentido do fluxo dos veículos. Ou seja, não se pode estacionar na contramão. Aí tem um outro bizu para vocês. Nas infrações sobre estacionamento, presta atenção, se liga no bizu. Nas infrações de estacionamento, todas as penalidades geram a medida administrativa de remoção do veículo.
todas as penalidades de estacionamento geram a medida administrativa de remoção do veículo, salvo, exceto em uma situação. Quando o veículo está estacionado na contramão, só gera infração, não gera medida administrativa de remoção do veículo. Então preste atenção. Em todas as infrações de estacionamento, você tem a penalidade de multa mais a medida administrativa de remoção de veículos, salvo, exceto em uma, que é essa. Quando o veículo estiver estacionado na contramão, você só tem a penalidade de multa, você não tem a medida administrativa de remoção do veículo. Então, se liga aí. Bem, então o veículo deve estar estacionado, não é? Ó, paralelo ao meio-fio. Veículo de 4 rodas, que a gente vai ver que veículo de 2 rodas tem outro posicionamento. Veículo de 4 rodas, ó, estacionado paralelo ao meio-fio. Segundo ponto, não é só estacionar paralelo ao meio-fio. Você tem que ter uma distância da guia da calçada. E o artigo 181 determina isso. O artigo 181 diz que se você estacionar até 50 centímetros, não é infração. Agora, se você estacionar de 50 centímetros a 1 metro, se eu não me engano, é infração leve ou média. A mais de 1 metro é infração grave. Tá certo? Então, ó, até 50 centímetros afastado da guia, não vai ter multa. De 50 centímetros a 1 metro, infração. Mais de 1 metro, a infração, inclusive, grave. Infração grave, prevista lá no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, continuando. Admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Pegar de novo. Seria isso. A regra qual é? É aqui. Mas existem locais que a própria placa indica outra forma de estacionamento. Assim, ó. Já viram? Então o carro estaciona assim, ó. Ao invés de assim, ele estaciona na diagonal. Assim. É justamente a exceção devidamente sinalizada. Quando diz devidamente sinalizada, tem que ter o quê? A placa. A placa deve obrigatoriamente informar. A placa deve obrigatoriamente informar que o posicionamento daquele estacionamento é agora, ó, na diagonal. Nas vias providas de acostamento, já disse para vocês, quando fala-se em acostamento de via, estamos falando nas vias rurais, rodovias. Então, nas vias urbanas, você não tem acostamento. Nas vias urbanas, você tem a calçada e o passeio. Nas vias rurais, rodovias, você tem o acostamento. Então, nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar situados fora da pista de rolamento. Ou seja, eu quero imobilizar o meu veículo para parar, para estacionar ou para fazer operação de carga ou descarga. Eu devo estacionar onde? No acostamento. O estacionamento deve acontecer, a imobilização deve acontecer no acostamento. Por quê? Se eu estacionar meu veículo, parar meu veículo na pista de rolamento das rodovias, é infração gravíssima. É infração gravíssima. E eu fico, às vezes, lembrando de situações. O condutor, ele tem uma mania, né, de achar o seguinte:
meio fio pintado de branco, meio fio pintado de amarelo, né? Meio fio pintado de branco pode estacionar. Meio fio pintado de amarelo não pode estacionar. Só que, obrigatoriamente, essa pintura é complementar. Por que complementar? Que deve ter uma placa de sinalização vertical determinando a proibição daquele estacionamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque a turma da prefeitura, quando vai pintar, pinta tudo de branco, que é, obviamente, uma cor de limpeza, né? Que traz harmonia. Por isso que pintam de branco. E eles pintam. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu ando muito pela PE15, que é uma rodovia. E eles pintam ali a PE15 todinha de branco. Aí o cara que não conhece o código de trânsito, o que ele faz? Ele estaciona ali no meio fio, né? Estaciona no meio fio na rodovia, dizendo, ó, pode, porque tá branco. Aí você vai para o artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, diz que estacionar na pista de rolamento das rodovias é infração gravíssima. E nesse caso, não precisa da sinalização vertical, porque o próprio dispositivo já determina a infração. Então, muito cuidado. Não é porque o meio fio está pintado de branco que você pode estacionar, tá certo? Então, cuidado, porque é caneta. Caneta. O estacionamento dos veículos de duas rodas, agora, ó, veículo de duas rodas, será feita em posição perpendicular à guia da calçada, meio fio, e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição. Então, veículo de duas rodas, motocicletas, ciclomotores, não é? Motonetas, motocicletas, ciclomotores, motonetas. Só lembrando uma coisa, motoneta, veículo de duas rodas, aonde eu ando na posição sentada. Motocicleta, veículo de duas rodas, aonde eu ando na posição, ó, montada. Ciclomotores, veículos de duas rodas, cujas cilindradas não ultrapasse de 50 km por hora, não ultrapasse de 50 cilindradas. Beleza? Só para vocês lembrarem disso aí. Vamos lá. Então, esses veículos de duas rodas, que podem ser, ó, motocicletas, que podem ser motonetas, que podem ser ciclomotores. Deve estacionar, ó, sentido perpendicular. Então, assim. Não é assim. É assim. Assim é veículo de quatro rodas. Motocicleta estaciona assim. Agora, se na via permitir que você estacione de outra forma, aí você vai estacionar. Por exemplo, você pode estacionar paralelo, mas só se a sinalização da via assim o permitir. Não permitindo, qual é a regra? Estacionando assim. Agora, tem mania, né? Tem motoqueiro, que é uma peste, né? Acha que é carro. Tem motoqueiro que acha que a motocicleta é carro. Estaciona assim, o miserável. O miserável estaciona assim, né? E é caneta. Estacionar em desacordo com as posições estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Artigo também 181, e ele vai ser canetado. Caneta nessa miséria, tá certo? Parágrafo 3º. O estacionamento dos veículos sem abandono do condutor poderá ser feito somente nos locais previstos neste Código.
ou naqueles regulamentados por sinalização específica. O que o dispositivo quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o cara dentro ou fora do veículo, se existe uma imobilização por tempo superior ao necessário, é estacionamento. Então tem cara, né? Tem condutor, tem motorista que acha o seguinte, tem a placa lá, proibido estacionar. Aí ele estaciona o carro. Mas fica dentro do carro, fica lá dentro do carro. Aí chega um agente de trânsito, né, para fiscalizar, aí o agente de trânsito vai fiscalizar, meu amigo, não viu a placa, aí o cara, ele olha cinicamente para a placa, né? Sim, estou vendo, proibido estacionar, mas eu não estou dentro do carro, né? Sim, e daí? Caneta, pode canetar essa miséria, porque fora ou dentro do carro, não importa. O que importa é a imobilização do veículo. Se ele está imobilizado por tempo superior ao necessário, é estacionamento. E se tiver a plaquinha lá, proibido estacionar, canetar. Artigo 181. Agora, se a placa tiver permitido o estacionamento, que é o que o parágrafo 3º diz, quando diz, ó, o estacionamento dos veículos sem abandono do condutor poderá ser feito somente nos locais previstos neste código ou naqueles regulamentados por sinalização específica, aí ele pode ficar lá, desde que a placa tenha lá permitido o estacionamento. Tranquilo aí? 49. Deixa eu tomar minha aguinha aqui, não é? Que não é água de coco. O ideal é que fosse, não é? Vocês sabem aí que eu adoro água de coco. Então, quando vocês estiverem aí, não é? Lá no interior e quiserem convidar o professor, não é? Professor, vamos almoçar, vamos jantar em casa, não é? Vamos comer um bolinho de bacia, né? Um bolinho de bolo de rolo, né? Tudo isso eu gosto, viu, pessoal? Então, quem quiser me convidar, né? Já sinta-se à vontade, né? Aí, ó, traz uma aguinha de coco pro professor, que o professor adora a aguinha de coco, beleza? Então, deveria ter água de coco aqui, mas o meu diretor esqueceu de trazer a água do coco do professor Emanuel Tadeu, tá certo? Agora, para o professor Tiago Xavier, ele traz. Porque o professor Tiago Xavier, não é um anjo, não é, pessoal? O professor Tiago Xavier é um anjo. Emanuel, por que o professor Tiago Xavier é um anjo? Você que está estudando aí com a gente, não descobriu ainda porque o professor Tiago Xavier é um anjo? Olhe para as laterais, né? Para as laterais. Porque, meus amigos, é o seguinte, se aquelas orelhas fossem nas costas, aquele menino seria um anjo, não é? Que orelhinha da peste, né? Eita, vamos lá, ó. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Pessoal, é muito comum isso, né? Lembre-se que passageiro não é motorista. Então, um motorista, quando vai abrir a porta, ele faz logo o quê? Olha para o retrovisor externo. Mas passageiro não tem essa noção. Passageiro, o cara parou o carro, o cara já abre a porta, né? Aí abre a porta, vem passando, coitado de um motoqueiro, tem bem do motoqueiro, né? Então, para que não ocorra isso, né? O código diz, ó, cautela. Mas essa cautela tem que ser do motorista. É o motorista que tem que, quando parar o veículo, ó, espera eu ver se vem carro aí ou moto. Aí vai lá e deixa eles abrirem a porta, tá certo? E não é moto, Emanuel. Não é moto que se chama. É motocicleta. É motoneta, não é? Quem chama moto é que não estuda o Código de Trânsito Brasileiro.
Parágrafo único. O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor. Justamente por isso, né? Para dar uma segurança, para evitar acidentes. Então aqui, ó, parei o carro, ó, os passageiros, ao invés de descerem aqui, descem por aqui. E o motorista desce por aqui, porque ele tem uma visualização, ele tem uma noção, não é, melhor do que os passageiros. Então, parou o carro aqui. Aqui é a calçada, parou o carro aqui. Então, os passageiros, ó, desce todo mundo por aqui. Só o motorista desce por aqui. O uso de faixas laterais de domínio, que são as faixas laterais de domínio, né? São aquelas que ficam no bordo da pista de rolamento. E a gente faz o seguinte, nessas faixas laterais de domínio, que a lei determina que é proibido qualquer construção, não é? É proibido qualquer colocação de móvel ou imóvel lá. Aí você pega, para saber qual é a faixa lateral do domínio, você vai na pista de rolamento. Vamos dizer que essa televisão é a pista de rolamento. Você pega o meiozinho dela e conta, ó, 15 metros. 15 metros. Então, do eixo da pista, 15 metros para cá, para a direita, 15 metros para a esquerda, não se pode construir nada. Não se pode colocar absolutamente nada. Por quê? Porque ali é área de segurança. Ah, Emanuel, eu vejo muito isso. Né? Eu vou para Gravatar, exemplo. Tá lá as barraquinhas, né? Lá no acostamento, lá, próximo à beira da pista de rolamento. Falta de fiscalização, mas é proibido. Tá aqui, ó, no artigo 50. A proibição tá aqui, ó. O uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito. Justamente é o quê? Eu não vou construir nada ali porque é perigoso, né, para o fluxo de veículos. Artigo 51. Pessoal, a gente já trabalhou esse artigo 51 logo nos primeiros artigos, artigo 1º e artigo 2º. Não me lembra, mano. Vamos relembrar um pouquinho aí. Eu trabalhei esses dois dispositivos quando nós vimos o quê? Preste atenção. Falei para vocês que o Código de Trânsito Brasileiro, ele tem incidência nas vias abertas à circulação. E que vias abertas à circulação é essa? São as chamadas vias públicas. Apesar do Código de Trânsito Brasileiro não falar vias públicas, mas subentende-se que as vias abertas à circulação são vias públicas. E essas vias públicas são divididas em duas: vias urbanas e vias rurais. Vias urbanas, vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras, vias locais. Vias rurais, rodovias e estradas. Mas, logo depois, no artigo 2º, ele diz o seguinte, meu diretor tá passando áudio, eu acho, aqui, viu, meu diretor? Né? Mas vamos lá. Então, ó, mas logo no artigo 1º e no artigo 2º, diz lá o seguinte, que o Código de Trânsito também tem incidência nas chamadas vias privadas de uso coletivo. E ele fala lá em condomínios, não é? Preste atenção. Foi o que eu disse para vocês lá e eu vou repetir aqui. Que, obrigatoriamente, para que o agente de trânsito possa autuar nesses locais, condomínios, shoppings, supermercados, que são vias privadas abertas ao público, vias privadas de uso coletivo,
eles têm que fazer uma parceria, um contrato de parceria, um contrato de permissão. Por quê, pessoal? Porque, apesar de serem vias de uso coletivo, vias privadas de uso coletivo, continuam a ser vias privadas. E essas vias privadas são protegidas pela inviolabilidade. Você que estuda direito constitucional está lá. Artigo 5º, inciso 11. São invioláveis. É inviolável a casa. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Isso é propriedade privada, né? Não pode sofrer violações. Então, para o agente não violar, não ser considerado violação, o que se faz? Parceria. Mas para que seja feita essa parceria, o condomínio, o shopping, o supermercado tem que fazer o quê? A regulamentação da via será implantada e mantida às expensas do condomínio. Então, o condomínio tem que fazer um projeto de sinalização horizontal e um projeto de sinalização o quê? Vertical. Sinalização horizontal, sinalização vertical. E nesse projeto de sinalização horizontal e de sinalização vertical, ainda tem que ser aprovado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Sendo aprovado tudo isso aí direitinho, o que se faz? Aí os agentes podem autuar. Mas nesses locais, lembre-se do artigo 24, que fala, não é, dos órgãos executivos municipais, que são eles que podem fazer essa autuação. Lembre-se que lá eles só podem autuar nas infrações que tratam de estacionamento de pessoas com deficiência. Então, eles não podem autuar cinto de segurança. Não. A infração é específica. Só pode autuar para aplicar infrações de estacionamento em áreas exclusivas para deficientes físicos. Então, lembra, artigo 24, não é? Volta lá, dá uma olhadinha no artigo 24 que você vai lembrar muito bem dessa aula, tá certo? Vamos lá. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista. Quais são esses veículos de tração animal, meus queridos? Carroças e charretes. Né? Carroça é um veículo de tração animal de carga. Charrete é um veículo de tração animal, né, que conduz pessoas, de passageiros. Então, esses veículos de tração animal devem ser conduzidos à direita da pista, junto à guia da calçada, ou seja, junto ao meio-fio ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada. Então, esses veículos, obrigatoriamente, não é? Para não atrapalharem o trânsito, devem estar ou no acostamento ou próximo, não é, ao bordo da pista de rolamento. Inclusive, se eles não estiverem posicionados assim, é caneta. Caneta. Artigo 247 do Código de Trânsito Brasileiro, né? Infração média. Só lembrando, eles são registrados e licenciados. Só lembrando mais uma vez, quem registra e licencia esses veículos? Órgão Executivo Municipal de Trânsito. Inclusive, é uma competência privativa desses órgãos. Tá certo? Então, vamos dar uma paradinha aqui, não é? Para que eu possa descansar minha linda voz e já já eu volto com mais legislação de trânsito para vocês. Valeu?